te agradecemos. Senhor Deus, estamos aqui diante dos irmãos, diante do Senhor, na tua presença. Te agradecer por esse momento, te agradecer por esse estudo, Deus, que o Senhor derrama teu espírito de sabedoria na irmã, que ela possa nos ajudar. Que os teus ensinos possam vir de encontro aos nossos corações. Te peço a Deus em especial também pela vida do pastor Adilson. Continue, Senhor Deus, abençoando grandemente a vida dele, no tratamento que for necessário, o que ele precisar, nas suas necessidades, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus. Derrama sobre Deus em nossas vidas, e em especial na vida do pastor Adilson. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuando sobre a vida de Cristo, né? Já aprendemos vários aspectos aqui da sua vida e ministério, e aprendemos na última aula que Jesus foi chamado de mestre, né? Além dos dois aspectos que nós aprendemos sobre o ministério de Jesus. Um foi os milagres e os sinais que ele fazia, com a finalidade de mostrar que ele era o Cristo, Filho de Deus, e para que as pessoas, sabendo disso, pudessem crer nele e, crendo, pudessem ter vida em seu nome. Então, você pode ver que tudo que Jesus fazia, o objetivo, o foco principal era a salvação de pecadores, né? Até os milagres que ele veio aqui, fez, curou pessoas, era com a finalidade que as pessoas soubessem que ele era o Cristo, enviado de Deus, e crendo, eles pudessem ter vida eterna. E a gente viu que, além de fazer esses sinais, esses milagres, Jesus também, ele foi chamado, né, mais no Novo Testamento, ele foi chamado de mestre, porque ele ensinava, ele dava muita ênfase no ensino. Jesus, ele pregou muitas vezes, né, muitos sermões, ele usou de muitos métodos, como a gente viu na aula passada, ele usava as parábolas, ele usava exemplos do cotidiano das pessoas, porque o que mais importava para Jesus é que ficasse bem claro, que as pessoas pudessem entender que ele era o enviado de Deus para salvar todo aquele que cresce nele. Então, era muito importante essa missão de Cristo de ensinar. E não só ensinava, né, para que a pessoa pudesse ser salvo, mas ele ensinava aqueles que estavam crendo e sendo salvos, ele estava ensinando a viver nesse mundo, como ele pregou o Sermão da Montanha. Naquele sermão, ele ensinou como que a gente podia viver aqui nesse mundo e tivesse, né, uma vida feliz, uma vida abundante. Então, por isso que eu não estou escutando nada aqui, estou sem... O microfone caiu aqui. Então, gente, foi muito importante Jesus aqui nesse mundo como mestre, ensinando. E ele nos deixou esse exemplo. Então, por isso que é muito importante que cada coisa que a gente aprende aqui, a gente ensina. Aí a gente vai estar seguindo o exemplo do nosso mestre. Então, a gente viu um pouco do ministério dele, que eu quero que vocês guardem aí na mente de vocês. E tinha dois aspectos para a gente estudar. Primeiro, eram os sinais e milagres que ele fez para mostrar que ele era o Cristo de Deus. Depois, o ensino, o ministério de ensino. Ele ensinava, pregava, ensinava e pregava. E depois de ter feito tudo isso, a gente sabe que o final do ministério de Jesus foi marcado pela última semana que deu início todo o sofrimento dele. Então, antes de tudo isso, eu separei, antes da aula de hoje, eu separei um versículo para a gente ler, que é muito importante, se vocês quiserem anotar aí para vocês lerem depois, está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Talvez vocês já até conheçam, sabe, decorado esse versículo, mas é muito bom a gente decorar esse versículo, porque ele é muito bom. Diz assim, ó, sabendo
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o ouro e a prata. Hoje, nesse mundo, o que mais o povo, as pessoas dão valor, não é no dinheiro, que representa o ouro, a prata, aquilo que é precioso. E aqui está dizendo assim, que não foi com coisa corruptível, quer dizer, coisa que perece, que não tem durabilidade, como o ouro e prata, que para nós é tão valioso. Então, não foi com isso que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, eu queria abrir a aula hoje falando esse versículo para que a gente pudesse meditar que não foi com coisa corruptível, não foi com coisa que só tem valor aqui nesse mundo, que nós fomos comprados, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Nós estamos vendo esse versículo porque hoje nós vamos falar sobre o Cristo sofredor. É o tema da nossa aula de hoje, porque essa semana, né, essa aula nós vamos estudar a última semana de vida de Cristo aqui na terra antes da sua crucificação. Então, tudo que ele passou por aqui foi uma semana muito difícil, né? Que se iniciou lá no primeiro domingo antes da crucificação, que ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. Daniel vai começar colocando aqui, né? A gente vê essa imagem aqui do Calvário, onde 3 cruzes foram colocadas. Jesus entre 2 ladrões criminosos, e ele aqui inocente, sem nenhum pecado. Por isso, estamos falando sobre o precioso sangue de um cordeiro imaculado. Essa palavra imaculado significa sem mancha, sem defeito, sem pecado, sem culpa nenhuma. Então, aqui Jesus foi até o Calvário, carregando sobre si todos os nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar até Deus. Isso aí é demais, né, gente? Quando a gente pensa que Jesus, ele veio aqui, fez tudo o que ele fez, mostrou quem ele era, e no final de tudo, ele entregou a sua vida, o justo pelos injustos. Não tinha culpa de nada, não tinha nenhuma mancha, nenhum pecado, foi provado e aprovado, e naquele momento ele estava sendo contaminado com o nosso pecado. Então, quando eu vejo essa qualquer imagem que faça eu lembrar isso, eu fico pensando como pode um amor tão grande assim, né? Que uma pessoa pura como Cristo, como o próprio Deus, vem aqui nesse mundo e se contamina com o nosso pecado, não no sentido de se tornar um pecador, mas de carregar sobre ele todos os nossos pecados, a fim de que a gente pudesse ser justificado pelo sangue dele. Então, nós vamos ver um pouco do que aconteceu nessa última semana. Vamos em frente, Daniel. Domingo. Aqui, da entrada, o primeiro dia da semana, eu vou usar, né, todos os evangelhos têm essa passagem aqui, mas eu queria usar o livro de João. Quero que vocês abrem aí no livro de João, para a gente ir acompanhando passo a passo dessas coisas que aconteceram aqui, né? Hoje nós temos um pouco menos de irmãos, não sei o que aconteceu. Peraí, irmãos, que eu estou achando o versículo que eu quero aqui, tá? Uma boa noite. Só repita para mim o livro de João, qual é o capítulo? Ah, tá. Eu tô achando aqui, irmã, eu já vou falar, tá?
Obrigada. Boa noite. Vamos abrir no 17 do livro de João. Nós vamos ler alguns versículos e a gente vai caminhando. Não dá para ler tudo que está aqui, mas a gente vai lembrando. O Daniel, você não conseguiu colocar aqueles slides, né? Não, Sônia, mas eu tenho ele aqui aberto em outro programa. Se quiser, É. eu abro o mapa, isso. Você consegue colocar aqui o mapa? Consigo. Tá. Então, a primeira coisa que a gente viu aqui é quando Jesus ele entra em Jerusalém e ele, a primeira coisa que ele faz, ele pega uma jumenta, um jumentinho emprestado, nem dele era, ele emprestou, porque a gente viu todo, né, no decorrer da vida de Jesus, que ele era uma pessoa simples, ele nunca teve nada aqui nesse mundo, nunca fez questão de nada aqui desse mundo. Até a jumento que ele entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele pediu emprestado. E ele entra, você pode passar um mapa à frente, Daniel. Ele entra em Jerusalém. Jerusalém, a gente sabe que vai ser um dia no futuro o trono de Cristo, né? Quando ele vier reinar sobre a terra. Pode passar mais um, Daniel? Os acontecimentos da última semana. Aqui, ó, a gente tem uma imagem da cidade de Jerusalém, tá vendo? Por que é legal olhar aqui, né? Eu falei que eu gosto de mapas, alguns falou que não gostam muito de mapa, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Como onde era o templo, esse lugar azul aqui era o templo, né? E o palácio do Herodes, e esse pedaço aqui a gente vê Jerusalém. E do lado de fora dos muros de Jerusalém, a gente vê o Getsemane, né? Então é aqui onde que Jesus, ele foi, os sofrimentos dele foi fora dos muros de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, tá? Então aqui você vê Betânia, Betfagé, que era um lugar muito mencionado aqui nas Escrituras, o Getsemane, onde ele orou e, e ele foi preso no Getsemane, tá? E então, mas voltando o domingo, onde ele entra, que muitos católicos falam que é o domingo de Ramos, porque ele entrou na cidade de Jerusalém, e muitas pessoas iam gritando seu nome, aclamando ele, falando Hosana nas alturas, que era um louvor que eles davam para ele, e jogava suas roupas, ramos de palmeiras para ele passar em cima, formando como se fosse um tapete, e Jesus estava aclamado naquela entrada, uma semana antes da sua morte. Se a história parasse por aqui, a gente ia ver, nossa, como Jesus foi bem recebido pelos seus, como foi maravilhoso, né, a recepção que Jesus teve em Jerusalém. Mas as mesmas pessoas que gritavam, Hosana nas alturas, aquele mesmo barulho que se ouvia naquele domingo, antes o domingo anterior à sua crucificação. Aí a gente vê, quando Jesus está sendo julgado, uma semana depois, a gente ouve aqui na Bíblia, né, mentalizando tudo aquilo que está sendo escrito na Bíblia, a gente vê aqui as pessoas gritando, crucifica ou crucifica. Então, foi trocado. Você vê que o ser humano, como que ele muda, né? Muda de opinião quando não se tem fé verdadeira. Quando a gente tem a fé verdadeira, a gente não vai mudando por qualquer coisa. Mas aqui, as pessoas aclamavam ele um domingo antes e depois gritava crucifica uma semana depois. Então, Jesus entra aqui em Jerusalém, primeiro domingo. Vamos ver agora mais acontecimentos, Daniel. Pode passar. Nesse mapa mesmo. Pode voltar lá no mapa, Daniel.
Isso. Então, tem algumas coisas, isso, embaixo tem algumas coisas escritas, ó. Sexta-feira, Betânia era uma aldeia situada, vamos voltar lá. Betânia era uma aldeia situada nas encostas do lado leste do Monte das Oliveiras, distante aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então, foi ali onde a Maria ungiu os pés de Jesus. Bem sexta-feira antes aqui desse dia que eu estava falando aqui, que ficou sem a gente se referir aqui. Mas teve esse acontecimento que foi muito importante, quando Maria entra, né, naquele lugar, e ela quebra um vaso de perfume caríssimo ali nos pés de Jesus, como se estivesse ungindo Jesus, que era o costume das pessoas que, quando morria um ente querido deles, eles ungia com perfume antes do sepultamento. Então, quando ela fez esse ato, ela estava reconhecendo, sabendo que Jesus ia dar a vida por ela. Então, ela juntou aquele dinheiro, né, caríssimo, e como se estivesse preparando Jesus já de antemão para o sepultamento. Ela tinha certeza do que ia acontecer com ele. Eu fico admirada aqui que o Pedro falou para Jesus assim: Mestre, de maneira nenhuma vai acontecer tal coisa com o senhor, não foi? Porque, na verdade, o Pedro, não é que ele não estava crendo, mas ele não queria que acontecesse isso, ele não estava com entendimento ainda que era necessário que todas essas coisas acontecessem. Por um momento, ele pensou que podia ser de outra maneira, que ele não queria perder o mestre, não queria que Jesus morresse. Mas a Maria, ela tinha um entendimento tão grande que ela sabia que tinha que ser assim, Jesus tinha que dar a vida dele em resgate pela nossa. Então, uma semana antes, ela está já ungindo o Jesus com aquele unguento caríssimo, aquele perfume caríssimo, preparando, como se estivesse preparando o seu corpo para o sepultamento. Então, isso aqui foi na sexta-feira, antes, uma semana antes da morte dele. Pode passar, Daniel. Vamos olhar aqui no mapa, depois a gente volta lá. Naquele capítulo que eu pedi para vocês abrir. Então, 1 e 2 aqui, vocês estão vendo um número pequenininho aqui, né? Ó. Aqui ele foi ungido em Betânia. Pode passar, Daniel. Se tiver fácil, né? Porque eu dei uma tarefa difícil para o Daniel aqui. Então, no domingo, é isso que eu falei aqui para vocês, ó. Está no livro de Mateus 21, de 1 a 11. Caso vocês queiram anotar, mas vai ficar também no grupo ali da matéria para vocês estudar. Em Marcos é no capítulo 11, de 1 a 11. No Lucas 19, do 28 até 44. E João é no capítulo 12 a 16. Esse domingo antes da Páscoa é chamado Domingo de Ramos. Por muito que eu falei, né, os católicos chamam de Domingo de Ramos, porque nesse dia teve a entrada triunfal. Eu vou pedir que a Aparecida lê para mim o capítulo 12, versículo 12 até o 16, para a gente lembrar esse acontecimento. Eu estou tentando seguir aqui, eu não consegui a referência. Qual que é? É o João 12. João 12? Isso, 12, do versículo 12 a 16. Estou achando. 12, de 12 a 16. Isso. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus em um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta.
Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Então, Até o é 16. isso aí. Até o 16, né? Então, já era uma profecia sobre Jesus, que ele vinha e ele ia entrar, né, num jumentinho, filho de uma jumenta, e não era nem dele. Ele entrou e ele foi glorificado nesse dia. Então, aqui tem outros versículos que nos evangelhos é contado essa mesma história por Mateus, Marcos e Lucas. Depois, se vocês quiserem entrar lá e conferir, vocês podem. Mas eu vou usar o livro de João, que a gente está aqui. Agora, vamos passar para frente. Na segunda-feira, vamos lá. Furioso com os mercadores e cambistas que ocupavam o pátio externo do templo, único lugar onde os gentios podiam orar, Jesus virou todas as mesas e os expulsou dali. Então, a gente viu no decorrer do nosso estudo que o lugar onde Jesus mais ficava, ele foi criado em Nazaré. Nazaré era lá na Galileia, tá? Mas quando foi chegado próximo do seu sacrifício, ele já está mais, a gente vê ele mais aqui, ó. Então, ele entra no templo nesse dia, e o que acontecia aqui? Eles levavam pessoas que iam ali fazer sacrifício, e às vezes não tinha os animais, e essas pessoas exploravam, levavam animais, deixavam do lado de fora, trocavam moeda para que as pessoas comprassem os animais para o sacrifício, e a casa de Deus estava virando uma bagunça. Não muito difícil, como a gente tem visto hoje em dia em muitos lugares, né? Aí o que aconteceu? Jesus entra nesse dia e ele fica irado. Aí você fala, mas como? Eu vejo muitas pessoas falar, Jesus não tem pecado, mas nesse dia ele ficou bravo, ele saiu, expulsou aqueles homens dali do templo. Bom, a gente sabe, quando a gente estuda os atributos de Deus, a gente sabe que até a ira de Deus é santa, porque Deus, Jesus é Deus, né? E Deus não se ira contra o pecador, mas ele se ira contra o pecado. E ele viu que ali estava acontecendo coisas que não era do agrado de Deus, que aquele local era um local de adorar o Pai, né? Não era um lugar de fazer aquele tipo de coisa. Então, isso na segunda-feira, ele purifica o templo e ele fala que o zelo da casa de Deus consome, ele era zeloso. Isso aí mostra alguma coisa para nós, né? Que a Bíblia fala que a gente tem que ser parecido com Jesus, então nós precisamos ter zelo pelo que é de Deus. Hoje, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ele habita no templo que ele mesmo construiu, que é o nosso coração, é a nossa vida. Então, isso mostra que nós precisamos ter zelo com a gente também, com a nossa vida, com o nosso corpo, né, com a nossa alma, vendo tudo que entra e que está aqui dentro de nós. Então, Jesus fez uma limpeza, purificou o templo na segunda-feira. Vamos ver no dia próxima coisa que aconteceu nessa última semana de Cristo. Aqui tem os versículos, viu, gente? Vocês podem anotar aí, quem quiser anotar. Depois eu vou pedir para o Daniel deixar lá também. Pode passar, Daniel. Terça e quarta-feira, último ensino. Jesus aproveitou essa última oportunidade para quê? Lembra a nossa aula passada? Nós estudamos Jesus como mestre. Jesus nunca perdia uma oportunidade de ensinar. Então, aqui, a última oportunidade para ensinar todos os que estivessem dispostos a ouvir, especialmente a respeito do seu retorno no final dos tempos. Então, aqui, especialmente esse Mateus 21, do 21, 23 e do 25, 46, aqui ele vai falar sobre as últimas coisas, porque está chegando a hora dele entregar a sua vida, e ele quer deixar todos aqueles discípulos sabendo
de tudo que iria acontecer no final dos tempos, quando ele ia voltar. Ele já estava falando da segunda vinda dele. E ele nem tinha morrido ainda. Para quem será que ele estava falando? Porque aqueles apóstolos não estão aqui. Jesus, essa profecia ainda não se cumpriu. Aquilo ali que ele estava falando era para que a gente pudesse saber, nós que somos chegados no fim dos tempos, que todas essas coisas vão acontecer ainda, né? Aqui ele fala da volta dele, tá? Mateus 25, 46, Daniel, você consegue colocar aí ou eu peço para o irmão Gildo ler para nós? Pode ler, deixa ele ler, Daniel. Pode ler, irmão. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse versículo, ele depois que ele falou todo, depois que ele ensinou aqui o 21, 23, ele mostrou tudo o que ia acontecer. Aqui é o julgamento, né? Julgamento final, todas essas coisas, e ele termina com esse versículo, né? Que uns, no final dos tempos, quando ele voltar, ele mostrou os sinais que iam acontecer, ele mostrou tudo sobre o retorno dele no final dos tempos, depois ele mostrou o julgamento das nações, como que ele ia fazer, que os que cresce nele ia ser levado para a vida eterna e os outros para o castigo eterno. E ele termina esse sermão aqui ensinando sobre as coisas concernentes ao final dos tempos, tá? E ele nem, ainda faltava alguns dias para ele morrer. Ele já está falando que ia ter sinais que ia anteceder a vinda dele. Ele está falando já da volta dele. No livro de Marcos e Lucas, vocês vão encontrar a mesma coisa. Então, aqui o que eu quero focar, porque a gente vai ver um pouquinho depois sobre a vinda dele em outra aula, mas o que eu quero focar aqui é que na terça e na quarta-feira, antes da morte dele, ele ainda estava ensinando. Porque o que ia ficar na mente das pessoas era aquilo que ele ia ensinar, que ia ficar, ele queria imprimir na mente, no coração daqueles ouvintes, os ensinamentos dele, tá? Agora, passa mais um, Daniel. Quinta-feira, aqui é a última ceia. Eu vou pedir que, deixa eu ver, a Gabriela e a Fátima, abre no livro de Mateus 26, aí a Gabriela começa no 36, aí a Fátima vai no 37, aí a Gabi volta até ler esse capítulo para a gente. Então, o que aconteceu aqui? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus ceou com eles, em celebração à Páscoa, tá? Durante a ceia, Judas saiu para trair Jesus, enquanto o restante dos discípulos se dirigiu ao Getsêmani, onde Jesus prenunciou a negação de Pedro. Ali houve tantas coisas, parece que é tão pequena isso que está acontecendo, mas aconteceu coisas importantes nesses dias aqui. E eu acho assim tão singelo o que aconteceu aqui nessa última ceia, porque foi naquele momento íntimo onde Jesus chamou os 12, inclusive o Judas, que ia trair ele. Ele não deixou o Judas do lado de fora, né? Que se fosse a gente já falava, Jesus sabia de todas as coisas e sabia, inclusive, que o Judas ia traí-lo, então ele podia ter deixado o Judas do lado de fora, não vai participar aqui da ceia, não. Mas, inclusive, o Judas estava lá. E durante aquela celebração, foi quando Jesus começou a lavar os pés deles. E quando chegou perto de Pedro, Pedro falou, olha, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Quando Jesus disse, olha, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo.
E eu acho interessante o Pedro, que ele é uma pessoa muito espontânea aqui, né? Naquele momento ele falou, não, o senhor pode lavar, se é assim, se é para não ter parte com o senhor, eu quero que o senhor lava o corpo inteiro. E Jesus dá um ensinamento importante aqui, ele fala assim, olha, quem está limpo não precisa lavar senão os pés. E eu lembro que o nosso pastor, nosso primeiro pastor, que foi o pastor João, que faleceu esses tempos atrás, ele sempre pregava, de ouvir ele diversas vezes pregando uma mensagem sobre essa última ceia, e ele falava o seguinte, que Jesus queria dizer para o Pedro o seguinte, você já está limpo, porque você já creu, já está salvo, aceitou a Cristo como Salvador, mas, então, quem está limpo não precisa tomar banho de novo, já tomou o banho quando ele creu em Jesus e foi salvo, mas que ele ia precisar de lavar os pés. O costume dos judeus, Jesus usava sempre coisas que eles estavam acostumados a ver, para poder eles entender. Os judeus, eles tinham um costume de quando uma pessoa chegava, já tinha aquelas talhas de pedra na porta para lavar os pés, para entrar, é uma purificação que eles faziam para entrar para dentro de casa. Então, eles não tomavam banho, era lavar o pé. Eles tomavam banho em outra ocasião, mas para chegar, se eles saíssem para fora, quando entrava, lavava o pé. Então, ele usou esse exemplo. E aqui, quando o pastor João ia pregar para nós, ele falava assim, olha, aplicando isso para a nossa vida, a gente aceita Cristo uma vez por todos e nossos pecados são pagos, lavados pelo sangue de Cristo. Mas a gente precisa de vez em sempre, né? Nem de vez em quando, a lavar os pés. O que é lavar os pés? É confessar os nossos pecados, né? A gente ter essa intimidade com Cristo, de chegar até Ele e reconhecer que mesmo a gente sendo salvo, tendo nossos pecados lavados por Ele, a gente desagrada Ele com algumas atitudes. Então, aquele momento de intimidade que Ele chamou aqueles 12 homens para ficar ali perto dele, para celebrar a Páscoa, e naquele momento, do nada, ele tira ele pega uma bacia com água e pega uma toalha e ele vai lavando. E ele diz para Pedro, olha, se você não me deixar lavar os pés, você não tem parte comigo, quer dizer, a nossa comunicação está quebrada. Isso mostra para nós que quando a gente não confessa os nossos pecados diante de Deus, mesmo sendo salvo, nossos pecados já foram pagos, mas o fato da gente reconhecer todo dia, confessar os nossos pecados, porque nós continuamos pecadores, mas pecadores lavados pelo sangue de Cristo, é necessário que você confesse o seu pecado, porque quando você confessa o seu pecado, você está tendo parte com Cristo, você está voltando a ficar unido com Ele, restabelecendo aquela intimidade com Ele. É muito importante, e nesse momento aconteceu isso. Ele lavou os pés, mostrando que ele estava disposto a servir, a dar a vida dele por aqueles homens, morrer na cruz por eles, e que essa morte dele ia lavar todo, né? O corpo dele ia ser partido, o sangue dele ia ser derramado, para pagar o pecado daqueles homens e nosso, da humanidade, mas que mesmo assim a gente precisava de manter essa intimidade, esse relacionamento com ele. Foi quando Pedro falou, eu quero que lava lá. Não, você já está lavado, Pedro. Você precisa só continuar lavando o pé, mesmo porque você vai precisar logo, logo, porque você vai me trair, né? E então foi muito interessante esse momento da ceia aqui, eu acho tão singelo, eu acho tão importante, que é um momento de refletir, né? Que a gente precisa estar sempre em intimidade com Cristo. Mesmo porque quando a gente celebra a ceia, é para a gente lembrar do que Cristo fez para nós, mas lá no livro de Coríntios é ensinado que a gente tem que analisar a nossa vida, como que está a nossa comunhão com Deus, com o nosso próximo, para que a gente possa estar fazendo essa lavagem no nosso pé, para a gente receber a ceia e comungar junto
com o mesmo espírito de união, né? Então, nesse momento, Jesus está trazendo aqui para eles essa intimidade e mostrando para eles o que ele ia fazer. Porque, né, depois que Deus tirou o povo lá do Egito, e teve a primeira Páscoa, todos os anos eles celebravam essa Páscoa. Agora, nessa última Páscoa que ia ser celebrada, o cordeiro não era um animal, era o próprio Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então, essa última ceia aqui tinha um significado muito importante aqui na vida deles. Então, começa a Gabi ler o 36. A Gabi e a Fátima vai fazer uma leitura rápida aí. Vamos lá? É o capítulo 26? Isso. 36. Isso, 26. Começa no 26, 36. 36. Aí a Fátima leu 37. Você leu 38. Tá. Vamos ver. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Agora a Fátima. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Jesus, peraí, é 44, né? Sim. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Até que versículo, Até professor? até o 56. Tá. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam um homem que eu beijar, pois é ele. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aí Jesus disse: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saíste com espada e porretes para prender-me,
como um salteador, todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Continua? Tá bom, pode parar por aí. Aqui a gente viu um dos momentos assim marcante, triste, quando Jesus é traído por um dos seus, né? E esse aqui que cortou a orelha do soldado era o Pedro, né? Sanguíneo, todo precipitado, cortou, e Jesus falou: olha, não lança a mão da espada. A única espada que a gente precisa de lançar a mão, né? Nós aqui, hoje, aqui reunidos, é a palavra de Deus, né? Que quem lança a mão da espada vai perecer pela espada. Nós não precisamos, na nossa guerra é espiritual. Então, nesse momento, os apóstolos que ficaram com Jesus tinham os olhos pesados. Essa parte que me chama a atenção. Você já notou que eles estavam depressivos, eles estavam tristes. Eu não sei vocês, quando eu era criança, acontecia isso muito comigo. Quando eu estava muito triste, eu queria dormir para não pensar. Então, eu acho que eles não conseguiam ficar acordados aqui, porque eles estavam tristes, porque eles já sabiam tudo. Aquela conversa ali na ceia, Jesus ele falou sobre que Pedro ia negá-lo, ele já falou que um daqueles que estavam ali com ele ia traí-lo. Então, foi uma reunião, ao mesmo tempo que singela, mostrando tudo aquilo que Jesus ia fazer. Foi um momento que passou pela cabeça deles tudo o que ia acontecer. O fato de saber que um deles ia trair, né, e que Pedro ia negar Jesus. Então, Pedro estava alterado ali, cortou a orelha do servo, Jesus colocou a orelha do homem no lugar. Parece uma coisa, quando você lê esses versículos, né, 20 versículos, parece que as coisas foram resumidas assim, mas foram acontecendo coisas uma atrás da outra, uma tensão terrível aconteceu aqui, e está também descrito nesses outros versículos, tá bom? Pode passar, Daniel. Aqui é toda a trajetória, porque o último versículo que a irmã leu é que Jesus foi preso e levado para a casa do Anás, que era sogro do Caifás, sumo sacerdote. Então, quando Jesus foi preso pelos soldados, foi levado para o sumo sacerdote. Então, veja bem, quem era o sacerdote? Lembra que lá no começo do nosso estudo, nós estudamos quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os herodianos, quem era todo aquele povo, aquelas religiões que tinham ali naquela época, e também a gente ficou conhecendo esse povo. Por quê? Porque eles estavam envolvidos no julgamento de Cristo, eles estavam envolvidos na prisão de Cristo, pessoas que deveriam estar servindo a Deus, que se mostravam religiosos, eles foram os primeiros a pedir a morte de Jesus. Então, Jesus, ele foi, quando ele foi preso aqui nesse primeiro ponto do lado direito, dessa slide, tem um pontinho azul. Está escrito Jardim do Getsemane. Então, ele foi preso aqui, e aí ele foi uma trajetória que ele sofreu aqui. Por esses versículos que a irmã Gabriela e a Fátima leu, fala que ele foi preso aqui no Getsemane e ele foi levado para a casa do Caifás, que era sogro o Anás, que era sogro do Caifás, o sumo sacerdote. E ali, depois ele foi enviado para o sacerdote. E o sacerdote entregou Jesus para Pilatos, que era o governador romano. Quem executou a morte de Jesus foram os romanos.
porque era o Império Romano. Lembra que eu ensinei lá no começo para vocês que o Império Romano, ele dominava o mundo naquela época de Jesus. Ele estava dominando o mundo, inclusive ali naquele território de Jesus, né, de Jerusalém, da Judéia, pertencia ao Império Romano. Então, o que aconteceu ali foi que Jesus ele foi entregue pelos seus próprios irmãos, pelo próprio povo judeu, entregou para os romanos para ele ser executado. E aí ele foi aqui, ó, no 1, não sei se vocês vê o mouse, dá para ver meu mouse? Dá para ver, Daniel? Não, só o meu. Ah, então aí, ó, pode seguir então o seu aí para a gente ver, ó. Ele sai do 1, aqui do Jardim do Getsêmani, e ele vai lá para a casa do Anás, tá vendo? Que era o sumo sacerdote. Depois ele vai para a casa do Caifás. E aí ele é levado lá para a fortaleza, ó, o 4 ele vai seguindo o mouse aí, Daniel. Vou achar o ponto 5, acho que está aqui em cima. Ele vai sendo levado para a fortaleza, onde ele vai ser julgado, e é naquela hora que o Pilatos pergunta para ele se ele era o rei dos judeus. Ele falou, olha, eu não, é você que está falando isso. Aí o Pilatos olha para Jesus e ele não vê nenhum pecado, nenhum crime em Jesus. E aqueles homens estavam, os sacerdotes, pessoas que conheciam a palavra de Deus, as profecias que apontavam para Jesus, que apontava que um dia o Messias ia vir, né? E eles viram tudo aquilo ali, mas eles não reconheciam Jesus como o Filho de Deus. Lembra que tem um versículo no capítulo 1 de João, que fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, eles não recebiam, não reconheciam Jesus, eles tinham inveja de Jesus, aquelas multidões que seguiam Jesus faziam que eles ardessem em inveja. Então, Jesus, depois que ele chega ali, ele volta, eles devolvem Jesus lá para o palácio de Herodes. Aí agora ele vai ser, ele está entregue aos romanos. Aí lá ele é interrogado de novo. E Jesus é jogado de lá para cá, daqui para lá, né? Como se ele fosse um criminoso, sendo que nenhum crime havia em Jesus. Cada um que interrogava Jesus não achava nele crime algum. E ele ficava quieto porque era importante, que era necessário que isso acontecesse. Ele precisava ser condenado para ele poder morrer no nosso lugar. Então, Jesus é levado do 6 ao 7, ele é levado de volta lá, e lá, depois que ele foi julgado, o povo aqui, no costume, o costume dos judeus era assim, na época da Páscoa, um condenado era liberto, porque isso aí tinha a ver com aquilo que a Páscoa mostrava, né? Que o dia que Deus instituiu a Páscoa, aquele que colocou o sangue na porta, o primogênito não morria. E o anjo da morte passava por cima da casa e o primogênito era poupado. E eles tinham esse costume aqui, que eu não vi em lugar nenhum das escrituras Deus mandando fazer isso, mas era um costume dos próprios judeus, que por ocasião da Páscoa, um criminoso era salvo da morte. Em vez dele ser crucificado, ele estava livre. Então, havia ali o Barrabás, que era um criminoso, era terrível, tinha feito todo tipo de maldade, e foi colocado. Eu vi que o Pilatos, ele sentia a vontade de libertar Jesus, porque ele não via nenhum crime em Jesus. Então, ele trouxe Jesus e o Barrabás para dar oportunidade para soltar Jesus, e a multidão gritava, como a gente viu lá, né, a multidão gritando no domingo de Ramos, eles gritavam, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E naquele momento, o grito era diferente, o grito era, solta Barrabás e crucifica Jesus.
Solta Barrabás, crucifica Jesus. Crucifica, crucifica. Já pensou Jesus ouvindo isso daí? Né? Sabendo que sobre ele ia ser colocado todos os nossos pecados. E naquele momento Jesus foi entregue. E aqui, ó, a gente vê aqui 7, 8, e aqui do 9, Jesus ele vai carregar a sua cruz, né? Nesse momento de tristeza, ele sai carregando a cruz. Eu lembrei de uma coisa, gente, irmãos, que eu estava meditando hoje sobre o sacrifício que Deus pediu para Abraão sacrificar o Isaac, né? E quando eles estavam subindo no monte, lá no Monte Moriá, onde ele ia fazer o sacrifício, ele pediu para os servos parar e seguiu somente o Isaac, aquele adolescente carregando a lenha. E ele olha para o pai dele e fala: pai, o senhor está aí com fogo, com o cutelo, eu estou aqui com a lenha, mas cadê a oferta, o animal para o sacrifício? E que o Abraão responde? Quem quer falar? Deus proverá. Deus proverá, né? Deus proverá o cordeiro. Então, no momento que ele subia para o monte, carregando a lenha, a madeira que ia ser feito o sacrifício, naquele mesmo momento, do outro lado, Deus estava subindo, colocando o sacrifício ali, que era a ovelha, né? Para fazer. Na hora que ele ia sacrificar o Isaac, Deus fez com que ele enxergasse ali a ovelha, o sacrifício estava pronto. Deus proveu o sacrifício. E aqui, né, qual a semelhança que tem aqui, nesse momento? Jesus está aqui carregando, né? Carregando o madeiro. Ele vai carregando a lenha, a madeira dos que vai ser o sacrifício dele. Assim como Isaac ia carregando a madeira, mas Deus colocou um cordeiro ali naquele momento e libertou o Isaac. Então, aqui tem uma diferença. Aqui Jesus levou o cordeiro, levou a madeira para o próprio sacrifício dele. Então, Jesus, nesse momento, nós fomos o Isaac, né? Fomos livres daquele castigo, do castigo do inferno, do castigo eterno, e Deus colocou Jesus sobre o madeiro, no nosso lugar. Então, você vê aqui que até lá no começo, aquilo que acontecia, muitas coisas que aconteciam no Velho Testamento, profetizava, era uma figura do que ia acontecer com Cristo por nós. Então, Jesus carrega a sua cruz, ele já tinha sido açoitado, ele já tinha apanhado, e aqui a gente vê que ele teve um momento que ele estava machucado, já apanhado, que ele não estava conseguindo nem carregar a sua cruz, aonde um homem chamado Sirineu ajuda ele a carregar a cruz dele, até o Monte Gólgota, né? Até o Gólgota, que é o Calvário, que traduzido quer dizer caveira, era o lugar da condenação de todos os criminosos da pior espécie, porque a morte de cruz era a pior morte, né? Era a morte dos piores malfeitores, e Jesus, ele morreu esse tipo de morte, porque ele precisava ter uma morte desse tipo para salvar até o pior tipo de pecador. Então, ele foi levado para cá, aonde ele entregou a sua vida, fora, tá vendo aqui os muros de Jerusalém? Então, fala que Jesus padeceu fora dos portões, né? Fora da cidade. Foi levado ali para entregar a sua vida. Passa aí mais um, Daniel. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Passa em cima aqui, ó. Esse João 18, capítulo 18, lê para mim, pastor Gildo, por favor. 18, 12. 18, 12. É que, na verdade, esse capítulo aqui era o capítulo 18 inteiro, né? Mas lê os primeiros versículos para mim.
João 18. Isso. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com ele. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas tortas e arcos. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com ele. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai este, E para que só, cumprir. Só até aí? para que se cumprisse a escritura que nenhum se perdeu a não ser o Judas, né? Sim. Eu acho interessante que até o último momento Jesus está preservando eles. Lê agora o 19 e 24, irmão. Conseguiu aí, irmão? É o Senhor entende? 19, Isso, 24. isso. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Partiram entre si as minhas vestes, e Isso. sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, Ah, o é, fizeram os soldados. muito bem, obrigado, irmão. Aqui já Jesus já está lá na cruz, lá no Gólgota, e eles tiram a túnica dele, que foi tecido sem costura, e eles resolveram que eles não iam rasgar, que eles iam sortear. Tudo, o que eu queria que lesse aí é para a gente ver que tudo foi feito cumprindo conforme já tinha sido profetizado. Então, mostra que nada, nenhuma coisa que foi dita sobre Jesus ficou sem cumprir. E isso aí leva a gente a pensar que ainda tem coisas a se cumprir com relação a Jesus lá no livro de Apocalipse, né? E aí também no último capítulo, nos últimos capítulos do livro de Mateus, que Jesus fala da sua volta. Então, quando a gente olha para as Escrituras e vê que com relação à vinda de Jesus, o seu ministério, e até agora que a gente está vendo na sua morte, né? Que ele falava, o que ele falava se cumpria, ele falou que ia ter um traidor, ele falou que ia ter alguém que ia negar, e aqui ele falou, olha, ninguém vai se perder daqueles que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Até o Judas já estava, Jesus já sabia que ele ia trair, né? Então, Deus sabe tudo sobre nós. E aqui, nesse capítulo 19, versículo 24, mostra que tudo foi cumprido, né? Até com relação à roupa dele, que falava que aquele soldado ia lançar sorte para ver quem que ia ficar com aquela roupa. Era como se fosse um troféu matar aquele um que era chamado Rei dos Judeus. Era uma inveja, era um ódio que eles tinham em cima de Jesus.
Pode passar, Daniel. Aí aqui a gente já falou sobre isso, né, que a audiência perante Caifás, o sumo sacerdote, que era para defender Jesus. O sumo sacerdote eram os religiosos da época, aqueles que cuidavam do templo, da casa de Deus, mas que estavam ardendo de inveja, de ciúmes, porque Jesus, ele veio cumprir a lei. Depois da morte de Jesus, não ia ser mais necessário ter um sumo sacerdote, nem um sacerdote, porque Jesus, ele foi o sacerdote, como nós aprendemos em aulas anteriores, ele foi o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não teve genealogia, não teve princípio e nunca terá fim. E foi o sumo sacerdote que entrou por nós num santíssimo lugar, não carregando sangue de animais, mas ele entrou na presença de Deus, né? No trono de Deus, levando o sangue dele, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus recebeu de uma vez por toda aquele sacrifício de Cristo para pagamento do nosso pecado. Quer dizer que a partir dali não havia mais necessidade de sacrifício nenhum. Então, isso aí fazia com que esses sumos sacerdotes se ardiam de inveja e de ciúmes com relação a Cristo, porque toda aquela religiosidade que eles presumiam ter ia acabar ali, porque o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, na próxima aula, nós vamos estudar mais um pouco terminar sobre a morte de Jesus até a crucificação dele e a ressurreição dele, tá bom? Então, leia do capítulo, nós abrimos no capítulo 17, mas a gente não leu, que é a oração sacerdotal, quando Cristo, ele ora antes da morte dele, ele fala, Pai, eu quero que o Senhor me glorifique com aquela glória que a gente tinha antes que o mundo existisse, mostra a eternidade de Cristo. E aí ele ora para que a gente seja um, como ele é um com o Pai, para que a gente seja um entre nós e também um com ele, para que o mundo creia que ele foi enviado para nos salvar, né? Então, esse capítulo 17 do livro de João é incrível, é maravilhoso, mostra que Jesus orou, ele fala, eu oro não só por esses, né, que estavam ali naquele momento, mas eu oro por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim um dia. Então, por quem que ele estava orando? Por nós, né? Então ele fala, eu oro por eles. Então Jesus orou por nós, para que a gente fosse um, para que a gente tivesse esse momento aqui reunido, pensando nele, pensando naquele sacrifício que ele passou naquela última semana, que foi a pior semana de Cristo aqui nessa terra, antes da morte dele, sabendo tudo que ele ia passar, não só do sofrimento carnal, que eu acho que o pior sofrimento que Jesus passou foi quando ele teve que receber sobre ele todo o nosso pecado, a contaminação do pecado, um ser puro como Jesus, Deus que nunca pecou, teve que levar sobre ele todo o nosso pecado, né? Então, foi semana de sofrimento, a gente vai ver isso na próxima aula, a gente vai ter um videozinho também para ver. Então, vai lendo esse capítulo 17 até o final do livro de João, vocês leem em casa, para que quando a gente for comentar, vocês já estão por dentro, tá bom? Tudo bem? Algum comentário? Obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Continua orando para o pastor Adilson, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Só boa Nada, noite. nada a declarar, né? É igual as crianças na escola dominical. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eles falam, a gente pode sair? Ai, ai. Então, que Deus abençoe a Aparecida, que está quietinha aí hoje, a Josi, a Adriana, a Gabi, a Fátima, pastor Gildo, a irmã, as irmãs que estão ali. Que Deus abençoe. Vamos encerrar com a palavra de oração. Daniel, você ora por nós?
Oro sim. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós estamos gratos a Ti, Senhor, por essa aula, por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor, onde podemos aprender mais, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Sônia, que o Senhor tem usado, Senhor, para estar nos ensinando aqui, Senhor. Abençoe ela, dê sabedoria cada vez mais. Abençoe, Senhor, cada aluno, cada irmão que participou aqui hoje, Senhor, conosco. Aqueles que não entraram, esteja também cuidando deles, ó Pai. Pedimos especial pela vida do pastor Adilson, ó Pai, pela saúde dele, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, curando, ó Pai, esteja cuidando deles, da família dele, do ministério dele ali, Senhor. E abençoe, Senhor, a todos nós, que possamos, ó Pai, estar sempre aprendendo mais, Senhor, de Ti, guardando em nossa mente, no nosso coração, buscando a Ti, servindo a Ti, ó Pai, te adorando em espírito e em verdade, ó Pai. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e te pedimos por dia de amanhã, pelo nosso final de semana, em tudo que viemos fazer, que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Abençoe, Senhor, nossa noite, nos dê uma noite de descanso na Tua presença, ó Pai, e cuide, Senhor, de cada um de nós, ó Pai, que possamos estar nas próximas aulas, nos próximas da semana que vem, das outras semanas, possamos estar buscando cada vez mais a Ti através desse seminário, através, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as coisas. É o que eu te peço, agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Fique com Amém. Deus. Bom Boa estudo aí Boa para noite. vocês.